E cá estamos de volta com o Diário de CAN e desta feita para fazer o rescaldo daquilo que foi o CAN 2023. De recordar que também leva melhor a Costa do Marfim após derrotar esta seleção da Nigéria. Muito boa noite, Edson. Levou melhor depois de tanto treinar, de tanto lutar para chegar até a final. É verdade, boa noite Adelaide, boa noite Irene, estendo a saudação para o estimado telespectador. É muito verdade mesmo, quis muito esta seleção da Costa do Marfim chegar à final, conseguiu, venceu numa partida em que foi ao intervalo a perder por uma bola, não perdeu as esperanças de virar o resultado, intenção que foi conseguida, acabou vencendo este confronto, a grande finalíssima deste CAN, por 2-1. Foi um CAN extremamente bem disputado, tivemos todas as equipas a mostrarem que queriam mesmo conquistar o título, mas obviamente não podem ser todas a conquistar, uma só é que podia erguer o troféu e foi mesmo o país anfitrião, a seleção da Costa do Marfim, que ergueu o troféu da 34ª edição deste CAN. Foi um CAN emocionante, a olhar para o pódio, os elefantes Costa do Marfim a liderarem, conseguiram a medalha de ouro, digamos assim, e na segunda posição, prata mereceu a seleção da Nigéria e na terceira posição, a vizinha África do Sul conseguiu a medalha de bronze. Emoções viveram-se nos jogos, no jogo da final, igualmente no jogo da atribuição da terceira posição, partidas essas transmitidas aqui na TV de primeira, foram partidas emocionantes, Adelaide e Irene. É verdade, partidas emocionantes que fomos ver ao longo do CAN 2023, que muitas equipas que eram mesmo colocadas a eleição, como favoritas. Exatamente, como favoritas para a final, ficaram ao longo das fases, não é? Moçambique ficou logo a priori e depois tivemos tantas outras equipas que ficaram, tantas seleções que ficaram, mas chega ao final a África do Sul também, que ficou na terceira posição, depois fica a Nigéria na segunda e a primeira, a Costa do Marfim, que tanto fez para ficar lá. É verdade, é verdade. Nesta edição do CAN, as seleções colocadas como favoritas, como bem disse, ficaram para trás na intenção de continuarem na corrida pela conquista do título. É exemplo disso. A seleção do Senegal não conseguiu revalidar o título. O Egito, uma seleção que foi finalista vencido diante da seleção do Senegal, não é? Na edição anterior a esta da Costa do Marfim, as duas seleções não conseguiram seguir em frente nesta competição. Portanto, foi uma prova muito bem disputada, para dizer ainda que tivemos ainda o Marrocos. O Marrocos teve uma prestação brilhante no Mundial do Qatar. A expectativa era, neste CAN, provarem que tem uma palavra a dizer quando se fala de conquistas. Carregaram essa intenção, mas a intenção foi obviamente frustrada. As equipas, as outras seleções jogaram de forma muito dura e conseguiram um resultado, obviamente, que é a vitória, que dá a possibilidade de seguir em frente. Essa seleção conquistou o título, esteve numa situação muito tremida, quase não seguia para os oitavos de final. Terminou no grupo A, onde estavam também enquadradas as seleções de Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Nigéria e a Costa do Marfim. Na primeira posição, passam duas em cada grupo, transitaram para a fase dos oitavos de final, as seleções de Guiné Equatorial, na primeira posição, com 7 pontos, com a mesma pontuação que ficou a Nigéria. As duas seleções passaram com mérito. E na terceira posição do grupo A esteve posicionada a seleção da Costa do Marfim e seguiu para os oitavos de final por via da repescagem. Prontos, nos oitavos de final até lá conseguiu vencer. Mas vamos lá. Somos nós, mas também importa salientar que não podemos falar de equipas e não falarmos de guarda-redes. Tivemos o Williams que levou melhor ontem, exatamente, mas também tivemos outros guarda-redes que estiveram bem. Exatamente, sem dúvida. O guarda-redes sul-africano mostrou muita segurança na baliza dos Bafana e foi mesmo um guarda-redes de destaque nesta competição africana de futebol. Principalmente quando se fala de penalidades. É verdade, não só penalidades, mas penalidades, obviamente, que ficava ali muito seguro. E para marcar diante do Williams era uma tarefa muito árdua, muito difícil para muitos jogadores. Exato.
Muito bem, vamos olhar para o diário do CAN para saber que a Costa do Marfim sagrou-se campeã da 34ª edição da Taça das Nações Africanas de Futebol, depois de vencer ontem a seleção da Nigéria, as Super Águias, por 2-1. A final foi disputada em Abidjan, onde o estádio esteve lotado. Grande presença de adeptos costa-marfinenses que carregavam a missão de apoiar os elefantes que ambicionavam, como anfitriões, vencer o desafio decisivo diante das Super Águias. O jogo começou a Costa do Marfim a incomodar com frequência o setor defensivo nigeriano. Maior posse de bola pertencia mesmo aos costa-marfinenses. Entraram decididos a assumir o jogo. Apesar do maior domínio de jogo e da criação de más oportunidades por parte da Costa do Marfim, aos 38 minutos, na sequência de um canto, o capitão Ekong salta mais alto para marcar de cabeça o primeiro golo da Nigéria. Festa das Super Águias pela vitória de 1-0, resultado que levou os dois conjuntos ao intervalo. Já na segunda parte, Costa do Marfim continuou a acreditar que o resultado podia ser diferente. Aos 62 minutos, Frank Kissé, de cabeça, marca o gol da igualdade. Emoções ao rubro nas bancadas. Com a igualdade no marcador, as equipas não se aventuravam muito para o ataque. Parecia que ninguém queria arriscar, com medo de errar. Contudo, no minuto 81, foi a Costa do Marfim que marcou o segundo tento do desafio. Sebastian Haller estica a perna e desvia a bola cruzada para dentro da baliza. Loucura total dos adeptos costa-marfinenses presentes no estádio pela vantagem de 2-1, resultado que permaneceu até o apito final do árbitro. Para os nigerianos, foi a quinta final do CAN perdida em toda a história do país, depois das derrotas em 1984, 1988, 1990 e 2000. Mantém, assim, apenas 3 títulos conquistados em 1980, 1994 e 2013. Os mesmos que agora moram no Museu da Costa do Marfim. O selecionador da Costa do Marfim disse que o sucesso da equipa que orientou no CAN consistiu em aproveitar as segundas oportunidades. O país anfitrião completou uma recuperação de conto de fadas depois de quase ser eliminado precocemente, recuperando de uma desvantagem de um golo em 3 das 4 partidas eliminatórias antes de garantir o troféu com uma vitória por 2-1 na final de domingo no estádio Alassane Ouattara. Não consigo nem começar a mensurar minha alegria. É enorme o que está a acontecer comigo. Sonhei em ganhar um CAN como jogador e não consegui. Aqui tive a oportunidade de fazer isso como jogador, apesar de ter ocorrido em circunstâncias especiais e estranhas. Era meu aniversário. Tive que lidar com a saída do ex-técnico Jean-Louis Gasset, a quem também felicito, porque é também a vitória dele, e assumir a equipe quando nem tínhamos certeza da qualificação. Foi um aniversário único, mas pela graça de Deus, tivemos uma segunda chance, aproveitamos ao máximo, demos tudo de nós. Não deixamos nada escapar para ganhar a taça, disse Emerson Faé. Faé começou o torneio como assistente de Jean-Louis Gasset, mas assumiu o cargo quando o veterano técnico francês foi demitido depois de passar pela primeira fase como o último sortudo perdedor. No intervalo pedimos aos jogadores que continuassem o que estavam a fazer, porque pensei que estavam bem. Entramos bem no jogo, tivemos o controle da bola e criamos oportunidades. Sofremos um golo um tanto contra a corrente do jogo por parte de um escanteio cobrado pelo nigeriano William Paul Troost-Ekong. Mas no intervalo pedimos a eles que continuassem a jogar, que continuassem fazendo-o escorrer. Era a 7ª partida de hoje e estava quente. Eu senti, os nigerianos também ficaram um pouco entorpecidos neste cenário de jogo. Acredito que eles tiveram dificuldades em acompanhar. Eles tinham menos resistência do que na partida da fase de grupos que jogamos contra eles. Pedimos aos nossos jogadores que continuassem pressionados para manter a bola em movimento para exauri-los tanto quanto possível, porque sabíamos que se cansássemos, mais cedo ou mais tarde, eles deixariam espaços que poderíamos explorar.
Continuou o técnico Faye, de 40 anos, também reservou tempo para elogiar a contribuição de Gasset, mesmo que o técnico tenha voltado à França após a derrota por 4-0 para a pequena Guiné Equatorial na fase de grupos, que foi a pior derrota já sofrida por um anfitrião da Taça das Nações. Os marfinenses são os primeiros anfitriões a vencer a Taça das Nações nas últimas 8 edições, desde o triunfo do Egito em casa em 2006. O capitão da Nigéria, Ekong, foi eleito o melhor jogador da 34ª edição do CAN que decorreu na Costa do Marfim. José Piseiro e seus comandados sofreram a primeira derrota do torneio na final contra a Costa do Marfim no domingo, perdendo efetivamente o troféu. O cabeçamento de William Troost-Ekong aos 38 minutos parecia ter dado o tom para mais uma vitória confortável para a Nigéria, mas eles capitularam completamente no segundo tempo. Apoiada por adeptos entusiasmados dentro do Estádio Olímpico de Embique, a Costa de Marfim se recuperou e marcou 2 golos nos últimos 30 minutos, com golos de Frank Kessié e Sebastian Haller, valendo-lhe o 3º título do CAN. A incapacidade da Nigéria de vencer a final significa que a espera do país pelo primeiro troféu do CAN desde 2013 continuará, pelo menos até ao próximo torneio em Marrocos, quando poderão tentar consertar isso. E embora alguns adeptos tenham criticado o técnico José Piseiro e alguns jogadores, o presidente Tinubu elogiou as Super Águias por sua exibição tenaz na Costa de Marfim. Um comunicado divulgado pelo conselheiro especial do presidente para a Comunicação Social e Publicidade disse nesta segunda-feira: o presidente Bola Tinubu saúda as Super Águias da Nigéria pelo seu desempenho tenaz na final da Taça das Nações Africanas de 2023 na Costa de Marfim. O presidente Tinubu elogia a equipe técnica, a tripulação e a toda a equipe administrativa por seu trabalho árduo, assiduidade e sacrifício para chegar tão longe no torneio, reconhecendo os obstáculos que eles superaram consistentemente para a melhoria constante do desempenho à medida que avançavam para as finais. A Nigéria retornará à ação em março, onde foi discutido o amistoso internacional de alto nível contra a Argentina de Lionel Messi. Em seguida, eles voltarão as suas atenções para as eliminatórias para o Campeonato do Mundo da FIFA 2026, com jogos contra a África do Sul e o Benin em junho. Há também o pequeno problema de decidir se mantém ou não Piseiro como treinador principal, depois de o português ter guiado as Super Águias à final do CAN 2023. A peça que acabamos de exibir fazia referência ao presidente da Nigéria, que diz que o país está orgulhoso das Super Águias, apesar da seleção não ter conseguido erguer o canecão nesta 34ª edição do CAN. Continuamos com a atualização da informação aqui no Diário para saber que o capitão da Nigéria, Ekong, foi eleito o melhor jogador deste CAN. O jogador de 30 anos foi titular em 6 das 7 partidas do seu país no CAN e foi uma figura-chave na caminhada até a final. Troost-Ekong também contribuiu com 3 golos no torneio e esteve mais uma vez no placar durante a final contra a anfitriã Costa de Marfim no domingo 11 de fevereiro. No entanto, o gol de defesa do PAOK na primeira parte não foi suficiente para a Nigéria, já que os elefantes recuperaram de desvantagem para conquistar o seu 3º troféu do CAN após golos de Frank Kessié e Sebastian Haller na segunda parte. Apesar da derrota das Super Águias para a Costa de Marfim na final do CAN, Troost-Ekong foi eleito o melhor jogador do torneio por suas excelentes atuações. O ex-defesa do Watford e da Udinese diretou a concorrência do compatriota Ademola Lookman, Emile Nsua e os outros jogadores para conquistar o prémio. Enquanto isso, o número 1 da Nigéria, Sterling Nwabali, foi derrotado no prémio de guarda-redes do torneio pelo sul-africano Ron Williams. Nwabali fez um torneio decisivo e fez várias grandes defesas na final, ao encerrar a competição com 4 jogos, sem sofrer golos em 7 partidas. William, no entanto, manteve 5 jogos sem sofrer golos em 7 jogos e também defendeu 6 penaltis combinados nos quartos de final e no jogo da atribuição do 3º lugar. Além disso, Simon Aligra da Costa do Marfim ganhou o prémio de melhor jogador jovem do torneio, enquanto Emílio Ntsu saiu com a bota de ouro depois de marcar 5 vezes pela Guiné Equatorial. Por fim, Emerson Faé, que assumiu a função de técnico interino após a demissão de Jean-Louis Gasset,
e levou os anfitriões à vitória do CAN, foi eleito o melhor técnico do torneio. O segundo golo apontado pela Costa do Marfim na final do CAN diante da Nigéria deixou os adeptos em delírio nas bancadas que festejaram de forma eufórica a vitória dos elefantes. Foi um triunfo nascido de adversidade, já que os costa-marfinenses eram dados como eliminados do grupo A após 2 derrotas, incluindo uma derrota humilhante por 4-0 para a Guiné Equatorial, antes de encontrarem a sua forma nas fases eliminatórias. Elefantes, deixamos nossas esposas em casa e fomos ao estádio, e durante um mês vocês nos honraram, da humilhação à glória. Nosso Deus é um Deus poderoso. Obrigado ao presidente Ouattara, disse um adepto. O cabeçamento de William Troost-Ekong deu à Nigéria uma vantagem no primeiro tempo, quando ele se levantou para receber um chute de Samuel Chikwueze na cobrança do escanteio, mas Frank Kassé empatou logo após a marca de 1 hora, depois de ficar sem marcação no segundo poste em uma bola parada. Os costa-marfineses tiveram que se recuperar várias vezes no torneio e conseguiram novamente quando Aller desviou um cruzamento de Simon Anigra para a rede, para a alegria do seu técnico estreante Emerson Faé, que havia começado o torneio como assistente do francês Jean-Louis Gasset, que foi demitido após a fase dos grupos. É uma alegria extrema que atingiu o seu auge porque dedicamos tanto esforço, tanto investimento. Uma organização muito bonita que só pode resultar em sucesso. Estamos satisfeitos, mas a África deve reconhecer que a Costa de Marfim é uma grande nação de futebol. A Nigéria não pode vencer-nos. Investimos mais de 500 mil milhões de XIOF, moeda de franco CFA da África Ocidental, e não poderia simplesmente desaparecer assim. A nossa taça tinha de ficar aqui, disse um adepto em êxtase. Desta forma, colocamos um ponto final ao bloco informativo direcionado exclusivamente às novidades vividas no Campeonato Africano das Nações CAN, que teve lugar na Costa do Marfim. Este foi o último diário. Fique bem, até mais.